Quando esse som ecoa nas arquibancadas, é que nem tudo está saindo como planejado. A vitória do Flamengo diante do modesto Amazonas pela Copa do Brasil por 1-0 não foi suficiente para agradar o torcedor, que cobra um melhor desempenho do time milionário comandado por Tite. Para ele o jogo teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Aliás, Tite virou alvo de protestos dos rubro-negros e viu a pressão aumentar com a falta de criatividade do time, que vem apresentando um futebol bem burocrático. Antes do Amazonas, o Fla vinha de 3 jogos sem vencer. Empate com o Palmeiras e derrotas para Bolívar na Libertadores e Botafogo no Brasileiro. Acontece que a sequência de jogos que o Flamengo tem pela frente é bastante complicada. Sábado, Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na terça, Palestino pela Libertadores lá no Chile. Partidas que podem ser determinantes para o técnico Tite recuperar o ânimo da torcida. Como é que eu trabalho a situação emocional, cara? Ela é, ao longo desses tempos todo, ela é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre o foi e vai continuar sendo. A última vez que o Flamengo visitou o Braga foi atropelado. Perdeu por 4-0, ainda com Sampaoli no comando. Os problemas físicos assombram o técnico Tite. A boa notícia é que sentiu a posterior da coxa no fim da partida de quarta, e De La Cruz, que sinalizou dores na panturrilha, foram reavaliados e, a princípio, não preocupam. Arrascaeta trata um problema na coxa, enquanto Cebolinha cuida da panturrilha. Esses devem retornar ao time na semana que vem, contra o Palestino. Outro desfalque de peso é Eric Pulgar. O chileno está tratando o tornozelo, mas o prazo para voltar aos gramados é de mais de 2 semanas. A ciência rubro-negra, tão citada por Tite nas coletivas, causa desconforto em parte da torcida, que não gosta de ver o técnico poupando os atletas. A comissão está atenta à minutagem de cada um deles para diminuir os riscos de lesões com um calendário tão apertado. Com o time misto, o principal é bom ficar de olho no Bragantino. Ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. Na temporada não sabe o que é ser derrotado há 6 jogos. Além do fator casa, Pedro Caixinha tem força máxima à disposição e chega bem mais tranquilo do que Tite. A gente vai conferir agora as novidades do Flamengo. Chegou a hora da torcida do Flamengo apertar os cintos. O rubro-negro terá 2 viagens pela frente nos próximos compromissos do time. Pelo Brasileiro, o Fla viaja nesta tarde para enfrentar o Bragantino, um adversário que tem sido uma pedra no sapato. O rubro-negro terá que quebrar um tabu de quase 28 anos sem vencer o Massa Bruta fora de casa. No ano passado, o time perdeu por 4-0. Além disso, no retrospecto geral, o Flamengo também não tem sorte, com mais vitórias da equipe do interior paulista. O time comandado pelo técnico Tite não vence há 3 partidas, com 2 derrotas e 1 empate. Para o duelo, o treinador ainda não vai poder contar com Cebolinha. O jogador já seguiu para a fase de transição, mas a expectativa é que volte na partida diante do Palestino. Já Arrascaeta fez trabalhos leves no campo, mas ainda se recupera de lesão na coxa direita. Outro desfalque é Pulgar, com problema no tornozelo esquerdo, e o tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação. Vinha sentiu a posterior da coxa e De La Cruz, que sinalizou dores na panturrilha, mas não deve ser problema. O Flamengo deve treinar no CT do Corinthians, antes de seguir para o Chile para mais uma rodada da Libertadores. E uma vitória fora de casa pode retomar a confiança que o time e o torcedor precisam para o restante da temporada. Muito bem, já a gente vai ter... Vou ficar na frente dele, vai fazer um suspense. Já a gente vai ter o drone do Vene Casagrande com... Gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson De La Cruz e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro.
Agora, uma novidade, vamos lá. Primeiro, o Varela está fora porque sentiu dores musculares antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Esse foi o jogador que eu mencionei recentemente. Ou seja, ele está com problemas musculares, apesar desse rodízio aí que o Tite vem fazendo, um jogador que preocupa com problema físico. E o Fabrício Bruno está apenas sendo poupado pela sequência de jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. É fato, vai mostrar pouco rendimento, assim, na parte, digamos, rendimento, que eu digo assim, ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando muito, o Fabrício Bruno não vinha jogando muito. Eu acho que ele poderia ter mudado o momento de poupar o Fabrício Bruno, mas isso é uma opinião minha. Mas ele pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais funciona. Tem uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado dessa estratégia, Lucas Pedrosa. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente sempre fala, né? Realmente é uma lei que sempre funciona quando os jogadores enfrentam suas ex-equipes. Eu acho que até que eles têm uma motivação a mais. Por exemplo, o David contra o Fortaleza agora no jogo da Copa do Brasil, parecia que ele estava jogando o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Que era uma vontade, era uma necessidade, porque já jogou no Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Tite faz bem também. Faz algum sentido, ele tem que revezar essa situação. Mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa. O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive, os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. O problema tem sido no meio-campo para o ataque, a dinâmica desse meio-campo para o ataque. O Botafogo ontem, por exemplo, estava sofrendo muito, estava só conseguindo trabalhar pelas pontas. Quando entraram os jogadores que a gente citou aqui, começou a ter dinâmica pelo meio. E é essa dinâmica pelo meio, essa aproximação, muitas vezes o Pedro vir para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio-campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Eu entendo o estilo do Tite, entendo completamente o que ele gosta de fazer quando ele utiliza 3 atacantes, natural, mas ele perdeu peças que eram importantes nesse esquema. O Everton Cebolinha é o cara do 1 contra 1, é o cara da linha lateral. O Arrascaeta é um cara também que consegue achar seus companheiros. Mas se você não tem esses jogadores, tem que se adaptar, tem que variar. O Bruno Henrique, para mim, funciona muito mais quando ele é um segundo atacante do que quando ele é um ponta esquerda de fato. E essa, para mim, pode ser a grande novidade, porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2, deixando Bruno Henrique e Pedro, os 2 atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são 2 volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson de la Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os 2 atacantes lá na frente. Então a gente pode ver uma variação tática, enfim, o Tite cedendo um pouco, sim, abrindo mão do esquema 4-3-3, algo que a gente mencionou tanto no programa de ontem, criticando a postura do Flamengo diante do Amazonas, e agora contra o Bragantino, a gente pode ver uma espécie de 4-4-2. Nesse tempo que ele está no Flamengo, ele não usou, experimentou outro Ele jeito. tentou no último jogo, mas assim, muito mais do Bumba Meu Boi do que, de fato, Tanto é que ele tentou com o Gabigol, que não estava treinando com o time. Ele botou né? o Gabigol e o Pedro. Falar em Gabigol, não isso, antes eu vou dar boa tarde pra galera que tava lá no Boa tarde. Ô, Vene, você acha que ele vai dar mais minutos pro Gabigol nesse jogo? Eu acredito que sim, não vejo motivos para não dar, né? De repente, ali no começo do segundo tempo, depende muito do cenário do jogo, como que vai estar a situação da partida. Acho que depende. Óbvio, você não pode esperar que o Gabigol irá ser aqui um fenômeno. Sim. Vai ser o Gabigol de 2019. Estamos falando de um jogador que estava há muito tempo sem disputar uma partida, que estava há muito tempo sem treinar com os companheiros. Você não pode esperar o Gabigol um fenômeno em campo. Agora, vontade, eu acho que o Gabigol vai mostrar muito. Acredito eu que esse período aí, longe do Ninho do Urubu, fez o Gabigol refletir bastante. Isso, na verdade, é uma característica que nunca saiu do Gabigol, a vontade do Gabigol, né? E aí, sim, como eu citei aí no retorno dele, é o fato... Landim exalta a contratação de jogador e vê Flamengo no melhor momento da história. Saudações, nação rubro-negras! Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar atualizado sobre tudo o que se passa com o Flamengo, não esqueça de inscrever no canal e mostrar o teu apoio com um like. O presidente Rodolfo Landim encontra-se no último ano do seu segundo mandato à frente do Flamengo. Desde que assumiu em 2019,
O clube atravessou momentos de grande sucesso, mas também enfrentou períodos desafiadores. Ao avaliar a sua liderança, o dirigente destacou algumas contratações realizadas e afirmou que, olhando para o aspecto desportivo, o rubro-negro vive o seu auge histórico. Se olharmos para o Campeonato Carioca, nunca antes um clube tinha disputado 6 finais consecutivas na história da competição. Estivemos presentes em todas e vencemos 4. O Flamengo começou a disputar o Campeonato Carioca em 1912. Até 2018, conquistou 34 títulos, o que dá aproximadamente um título a cada 3 anos. Nós ganhamos 2 a cada 3 anos. Em termos de performance futebolística, não tenho dúvidas de que o Flamengo está a atravessar o seu melhor período desde a sua fundação, declarou em entrevista ao portal G. Quanto aos reforços, Landim destacou as contratações de Gabigol e Arrascaeta no seu primeiro ano como presidente como fundamentais, mas mencionou uma diferença em relação à aquisição de Nicolás de la Cruz em 2024. Pagamos de la Cruz à vista porque tivemos de depositar a multa de 15 milhões de euros, e à vista, não tínhamos feito uma contratação tão grande. No entanto, trouxemos Arrascaeta por 18 milhões de euros e Gabriel por 16,5 milhões de euros. Contratamos vários jogadores num patamar semelhante. A diferença neste caso, de la Cruz, é que precisávamos de ter o dinheiro disponível. Os outros foram adquiridos com financiamento. Não tínhamos atingido esse patamar financeiro em que nos encontramos, explicou. E para vocês na SAL o que acham? Quem foi a melhor contratação até agora? Depois de 2019 deixe o comentário de vocês inteligência artificial baixo. Nação, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!